Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Meio-dia e 38, surpreenda-se com a líder em 5G com a TIM. Agora vamos falar da derrota do Cruzeiro ontem. E a pergunta é curta e grossa, viu, Léo Figueiredo? Manda. O técnico do Cruzeiro, Pepa, errou ontem? Errou, Romano. A escalação dele não funcionou, as mudanças dele não funcionaram, então sim, ontem o Pepa não foi bem. Não vou dizer que eu discordo dele, Romano, porque eu teria cometido os mesmos erros, tá? Eu acho que o Pepa pensou um jogo e ele não aconteceu. Eu não posso ser hipócrita. Antes da partida, eu gostei da escalação que ele colocou em campo. Me preocupava só o Palácios na direita e a ausência do William, que estava no banco, mas que pelo jeito não tinha condição física. Se bobear, nem deveria ter ido a Porto Alegre. O Palácios fez um jogo horroroso, muita dificuldade técnica, muita dificuldade, prejudicando não só defensivamente e a saída de bola do Cruzeiro, como também o Wesley, ficou órfão ali no lado direito. No lado esquerdo, Romano, Marlon fez um jogo ruim, o Marlon não tá vivendo um bom momento, não tá reeditando quase todo o primeiro turno, que ele foi escolhido o melhor lateral esquerdo da competição. O Marlon não tá bem, inclusive entregando a bola pro primeiro gol do Grêmio, pro gol do Soares. No meio-campo, o Lucas Silva tentando jogar mais sozinho, o Jussa não estava com confiança, não estava bem no jogo, Machado não entrou bem no jogo, Vital completamente perdido, não ajudava na marcação e não conseguiu se encontrar, o Papagaio batendo cabeça para lá e para cá, o Arthur Gomes foi o cara mais lúcido ali na frente, com algumas jogadas individuais. E aí dá pra gente detectar facilmente. O Cruzeiro tem um elenco muito qualificado? Não. Mas o Cruzeiro vinha jogando bem contra esses times, jogando bem fora de casa? Vinha. Por quê? Porque o coletivo do Cruzeiro é bom. Mas no dia em que o coletivo não vai bem, o dia em que o Pepa não trabalhou bem, o dia que o coletivo não se sustentou, o dia que o time não competiu, porque o Cruzeiro não competiu ontem. O Cruzeiro não correu mais que o Grêmio ontem. Se o Cruzeiro não corre mais do que as outras equipes no Brasileiro, o Cruzeiro não consegue ganhar. Porque o Cruzeiro não tem um time brilhante. O brilhante no Cruzeiro era a organização e a correria. Se não, ontem não teve organização, culpa do Pepa. Se ontem não teve correria, culpa dos jogadores, toma um vareio como tomou do Grêmio. E para piorar, Alexandre Simões e Romano, me preocupa muito a distância, mais uma vez, da direção do Cruzeiro da torcida. Tivemos episódio Raposão, tivemos outros episódios em que a torcida do Cruzeiro estava completamente um lado e parece quase ignorada pela direção do Cruzeiro. Nós tivemos um protesto no sábado, você pode concordar, discordar, o que for, mas ninguém se pronunciar para explicar os processos, para falar o que tem sendo feito, para falar sobre o trabalho do treinador, para pedir paciência para a torcida, para dar satisfação. A direção do Cruzeiro não pode ignorar a torcida. O Cruzeiro é um clube que tem investimento, é uma SAF, mas o cliente é o torcedor. Não se esqueçam disso, não. Alexandre, essa derrota do Cruzeiro é para ligar o sinal de alerta? Olha, o Romano, eu acho que o Cruzeiro já começou o Campeonato Brasileiro com o sinal de alerta ligado. Porque o campeonato do Cruzeiro é não cair, tá? E eu tô muito tranquilo porque eu falo isso desde o início. E é preciso que o Pepa, ele tenha essa noção. Para mim, está longe de ser a solução trocar o comando técnico. Eu acho que seria um desastre para o Cruzeiro. Seria um desastre para o Cruzeiro querer trocar treinador. Eu entendo a situação do torcedor, a decepção do torcedor cruzeirense com essa goleada de ontem pro Grêmio por 3-0. Acho que o Pepa tem culpa na história, porque escalou mal o time. Você, quando vai jogar contra um adversário tecnicamente superior a você, e você está numa situação de inferioridade, de momento, de tabela, o básico do futebol é o quê? É você se resguardar e tentar explorar o erro do adversário. O que aconteceu ontem em Porto Alegre foi um Grêmio mais resguardado explorando os erros do Cruzeiro. E o primeiro gol até sai disso. Ô Simões, e eu vou inclusive mudar de opinião e concordar com você, porque eu falei, acho uma boa o Vital começar, e você falou, Léo, mais um volante. O Grêmio ganhou meio. Por que o Cruzeiro jogou bem com o Palmeiras? Sim. Porque o Machado entrou com 5 minutos e voltou para os 3 volantes. Então, Pepa, tá certo. Não é retranca, mas é saber defender e explorar o contra-ataque. Outra coisa, hoje, Rafael Papagaio não dá. Fez o gol. A comparação dele é com o Henrique Dourado e o Gilberto. É perigoso me colocar lá e eu destacar, tá? A questão que precisa acontecer é o Pepa escalar os melhores que ele tem.
O Bruno Rodrigues, até outro dia, não tá no momento bom, mas era o melhor atacante do Cruzeiro. Não pode ser banco. Não pode ser banco. O Pepa arrumou a maneira de escalar os melhores jogadores que ele tem. É 4 no meio, Pepa, 2 na frente pra correr. Os 2 que estão correndo cansaram, troca os 2 por Wesley, por Papagaio. Não venha com essa história de achar que o Cruzeiro vai fugir do rebaixamento jogando de igual para igual. Não vai. O segundo turno do Campeonato Brasileiro é diferente do primeiro, muito mais complicado. Bota seu time na retranca domingo contra o Bragantino no Mineirão. Tenta jogar no erro do adversário, porque a situação do Cruzeiro exige isso. E olha só, ontem eu assisti o Bragantino contra o Cuiabá. O time do Bragantino tá voando, viu? Mas na Bahia tomou de 4, né? Ele é o retorno do Brasileirão. O Bahia que tomou de 3, é isso. É o retrato do Campeonato Brasileiro, é isso aí.